Sou o Fernando, mais uma vez mostrando para vocês um dos indicadores que eu programo, tá? O indicador que eu quero mostrar dessa vez aqui é esse indicador aqui, ó, saldo de agressão, tá? Vou mostrar para vocês aqui. É esse indicador aqui, ó, né? Que ele tá plotado nessa janela aqui, né, na forma de histograma. E como é que vai funcionar esse indicador? Primeira coisa que você tem que entender, ele não é das versões mais básicas, tá ok? Olha só, eu estou usando aqui, ó, o XP Trader, olha aqui em cima para você saber o que eu estou usando. Essa plataforma é a mais básica, né? Não é o Profit Pro. Esse indicador aqui, ele é nativo do Profit Pro. Então, se você usa essas plataformas mais simples, você pode usar um indicador que eu programo, tá? Então, ele vai calcular para você se naquele candle, naquele intervalo de tempo, apesar de ser um candle comprador ou um candle vendedor, se a pressão dos agressores foi maior. A tela pode parecer um pouco poluída, mas na verdade é que eu coloquei uma combinação de todos os indicadores que eu utilizo. Então, aqui você está vendo a média móvel, né, uma média qualquer aí 20, 21 períodos, aritmética exponencial, tanto faz, né, com a coloração Stalker Ficube, tá vendo? Então aqui, ó, vermelha estava indicando venda, verde indicando compra. Então a partir daqui eu já começo a pensar em compra. O mercado está rolando em tempo real, né? Aqui embaixo eu tenho meu indicador de volume, né, que está incluso no pacote lá para quem quiser adquirir, que eu vou incluir também agora esse saldo de agressão. Então, como é que eu faço a leitura aqui? Ó? O mercado começou, eu tenho o quê? Um saldo de agressão muito grande. Olha só, o candle, né? O candle que apareceu para mim, o primeiro candle do dia, ele é um candle vendedor. Você consegue observar isso. Porém, olha só como ele indicou uma quantidade elevada de volume aqui no indicador que eu programei e como o meu saldo de agressão é muito grande. A gente vai continuar o movimento lateral, olha só, o Stalker e o Ficube ainda não me deram sinal de compra nenhum, nem de venda, então a média tá branca, eu não faço nada. Quero mostrar para vocês esse primeiro candle aqui, ó, esse pretinho aqui, ó. Ele é um candle vendedor, você consegue saber disso. Porém, nesse exato momento, os indicadores alinharam os fractais, ou seja, ele está me dizendo que apesar de ser um candle vendedor, olha só, o saldo de agressão foi vendedor, porém ele é um saldo baixo perto dos anteriores. O mercado continua lateral, eu vou esperando um sinal. E o principal sinal do dia eu pego aqui, ó. Dá uma olhada nessa barra aqui, essa grande barra aqui, ó. O que acontece nessa barra aqui que o indicador pintou para mim de azul? Ele é um candle vendedor, você tá vendo que é um candle vendedor. Porém, olha o que acontece. O saldo de agressão, esse, né, histograma bem pequenininho aqui, ó, ele é muito pequeno perto dos anteriores, ó, do anterior principalmente. Ou seja, o que aconteceu nesse exato momento? Nesse exato candle, o que o mercado disse para mim? Olha, nós vendedores agredimos o preço, tentamos empurrar o preço para baixo. Como é que eu sei disso? Pelo indicador que eu programei, o saldo de agressão foi vendedor. Porém, teve um elevado volume e o preço não conseguiu fechar, nem sequer abaixo do anterior, dos anteriores aqui. Ou seja, eu chamo esse indicador de exaustão, né? Fernando Exaustão. Porque nesse momento teve uma exaustão dos vendedores. Ou se você preferir chamar, porque para mim não faz diferença, a ideia é a mesma, houve o quê? Uma absorção dos compradores. Os vendedores agrediram nesse candle, deixaram saldo de agressão vendedor, porém o indicador mostrou força compradora aqui embaixo, ó. Ou seja, eu tenho os indicadores Ficube Stalker indicando compra, eu tenho um saldo de agressão vendedor pequeno e eu tenho um volume de exaustão vendedor grande aqui, ó, uma absorção compradora muito grande. O que eu preciso agora? O que eu considero como critério para entrar na operação? Um candle de força comprador. O candle seguinte eu não considero, o candle seguinte eu não considero, esse próximo candle aqui eu já considerei, ó, porque ele teve um corpo de alta apesar de ter deixado uma sombra superior. Agora, esse candle aqui, ó, para mim foi o principal, porque, ó, ele tem, ó, volumezinho marrom aqui embaixo, tá vendo, ó? O volumezinho dele marrom, ó, ele tem volume acima da média. Esse volume é 25% maior do que os volumes anteriores. Isso é um conceito que o Alexander Elder explica no livro dele, tá? Sobre a importância do volume recente. Eu tenho o saldo de agressão compradora, ó, o saldo aqui, ó, Fernando, saldo de agressão. Ó, eu programei esse indicador, tá me dizendo, olha como o saldo nesse ponto é maior do que o anterior. Olha aqui, ó, nesse exato ponto ele é maior, ó, ele vem numa crescente, ou seja, os compradores estão agredindo o mercado, eles estão pagando o ticket, eles estão entrando no mercado, não está tendo
não está ocorrendo apregoamento de ordens, o pessoal não está colocando na pedra, o pessoal está indo lá e pagando o ticket para entrar. Então é tudo que eu precisava era aqui, ó. Eu chamo esse candle de H1, né, porque isso aqui, H1 é um conceito que o Albrooks traz para a gente, né, se você ler o livro do Albrooks, Operando Tendência, ele ensina, né, esse conceito de H1, H2, H3, enfim, né, posso falar sobre isso numa outra aula. Então isso aqui é uma H1. Como essa H1 rompe esse topo, eu tenho tudo convergindo. Então, nesse exato momento, eu tenho um alinhamento que eu considero perfeito. Eu tenho o quê? Uma H1, uma barra de força, um candle de força compradora. Eu tenho todos os fractais alinhados, a minha média pintado de verde. Eu tenho o meu indicador de agressão, mostrando a agressão compradora acima das anteriores. Eu tenho o meu indicador de volume mostrando que o volume atual é 25%, pelo menos maior que os anteriores. Então eu tenho total segurança de fazer uma compra. Quando esse candle fecha, o meu stop, ó, obviamente, vai ficar nessa mínima. Então a operação estruturada seria essa daqui, ó. Meu stop aqui e o meu alvo aqui em cima, uma relação 2 para 1. Então eu entro aqui, quando esse candle aqui ele desce, eu tento comprar mais embaixo. Quando ele sobe, eu já faço uma parcial, entro de novo e saio aqui em cima, ó. E aí eu faço uma operação fácil aí que eu levo 800 pontos sem muito calor. E essa operação foi o quê? Pautada toda em cima desse indicador aqui, ó, saldo de agressão. Se você acha que a tela tá um pouco poluída porque eu coloquei todos os indicadores, mas você não precisava. Eu posso tirar isso aqui, ó. Eu quero mostrar exatamente isso aqui, ó, só o saldo de agressão, ó. Até mesmo se eu tirar a média com o Stalker e trabalhar com o gráfico limpo, só apoiado pelo saldo de agressão, eu consigo fazer essa leitura, ó. Forte agressão. Olha isso aqui, ó. Os compradores agrediram severamente. E olha só, se você estivesse olhando só o primeiro candle do dia foi um candle vendedor. Você não tem esse indicador saldo de agressão nas plataformas básicas. Você só tem nas plataformas do Profit Pro. Eu observo na sequência que os outros candles, ó, apesar de eu tenho um candle comprador, um candle vendedor, apesar de ser um intervalo de indefinição, quando os compradores se apresentam, eles se apresentam muito maior do que os vendedores. Ó. Olha o saldo de agressão, você pode ver isso, é visual, não tem que fazer. A parte de programação, de estudo matemático eu já fiz, você só tem que plotar na sua tela. Até que nesse exato momento aqui, ó, eu observo esse grande fluxo de entrada de pressão compradora. Né? O saldo de agressão está bem maior. Eu só aguardo o quê? Eu aguardo comprar no melhor preço, projeto meu risco 2 vezes para cima, que eu acho uma boa realização, né? E sair no ponto certo, porque a partir daqui o mercado subiu mais 180 pontos e despencou tudo. Agora o mercado está lateral, eu prefiro ficar de fora, até porque eu já bati minha meta com 800 pontos hoje, tá bom? Esse indicador aqui, saldo de agressão, eu vou incluí-lo aqui nessa lista, tá? Eu vou incluí-lo aqui nessa lista também, não vai ter alteração no preço. Se você tiver interesse, você me chama aí, tá? Que aí você recebe todos esses indicadores. As aulas dos outros indicadores já estão aí na playlist, tá? Eu não sou youtuber, não fico gravando vídeo para ganhar AdSense, é só uma forma de mostrar as aulas aí, tudo bem? Me chama aí, tem meus contatos. Um abraço.